Graça e paz de Jesus seja com todos. Glória a Deus. Iremos ao Pai em oração para que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que estejamos atentos à Tua palavra, para que ela faça morada em nosso ser, para que a gente pratique essas verdades tão simples e fáceis de ser praticada conforme está escrito. Então, o Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no santo nome de Jesus, que nesse momento nós possamos estar atento à Tua palavra, atento verdadeiramente aos louvores que serão entronizados a Ti, para ter responsabilidade com o que iremos ouvir e praticar, que o Senhor deixe as mentes atentas aqui, a esse momento ao qual a palavra, esse miserável vai trazer aos ouvidos, mas é só o Senhor que pode transformar a mente e o coração de um ser humano e transformá-lo conforme a Tua vontade, ó Deus. Então, nesse momento, estejamos atentos à Tua palavra, que a gente não se disperse, porque a Bíblia diz que o diabo vai tentar roubar essa palavra para que ela não germine, não dê frutos, os frutos abundantes que temos que ter, todo cristão tem que ter. Então, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, trabalhe na mente e do coração dos meus irmãos, para que eles estejam atentos à Tua palavra, não só nesse momento ao qual será feita a abertura, com um texto, uma breve reflexão, mas aos louvores que serão cantados, daquilo que nós estamos vivendo, estamos cantando, e do sermão principal da noite, que será o confronto, mais um confronto para que nós transformamos a nossa vida para a glória do Teu santo nome. Amém? O texto ao qual o Senhor Jesus trouxe à minha memória está lá em Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu ali Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. A minha nova tradução, a linguagem de hoje, tá? Todos acharam, hein? Texto? Então, um texto que a gente também vai ler ele em outro ponto, justamente só para ter as duas partes. E aí o texto está assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar a vocês com quem parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou fundo, bem fundo, na minha vai estar bem fundo, e pôs o alicerce na rocha, que é a tipologia de Jesus, está alicerçada nele. E o rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. No 49, mas quem ouve a minha mensagem, que é a palavra, e não obedece a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. E esse texto a gente vai encontrar também em Mateus, 7. Se formos lá em Mateus, vou botar um pouco aqui. Está em Mateus 7, do 24 ali. Vocês acharam aí? Do 24 a 27. Mateus, capítulo 7. Vai estar também o texto sendo exposto da seguinte forma. 24. Quem ouve a minha mensagem, os meus ensinamentos, aqui vai estar assim, e vive de acordo com o que eles, é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu uma chuva, vieram enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construído na rocha inabalável que é Cristo. No 26, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa na areia.
Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou forte contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, textos básicos, conhecidíssimos, texto muito simples de entender. Aqui não requer nenhuma intelectualidade, superdotação, nada fora da curva. Uma criança, seja um adulto, ensinamentos claros. E aí vamos à nossa reflexão, porque antes de texto, é sempre assim, a gente vai orar, eu sempre oro e peço a Deus que Ele me traga à memória um texto que Ele queira falar com a igreja, que essa igreja, a qual, de forma até petulante, eu vou dizer que eu faço parte, né? Assim, de forma bem petulante, membros do corpo de Cristo, vou ter essa audácia de dizer isso também, que a Bíblia diz que eu devo ser já um salvo, do contrário eu estou num problema, porque Jesus está no meio de nós. E aqui um ensinamento muito básico. E a reflexão que eu ia trazer era um outro texto, em Salmos lá, mas o Senhor me trouxe esse texto aqui. E a reflexão da noite, irmãos, que é a aplicação prática que a Bíblia diz que devemos fazer todos os dias, é o que nós entendemos sobre esse texto. Existe alguma dificuldade de entender o que está escrito? É a reflexão dessa noite. Tem alguma dificuldade de entender esse texto? Alguém teve alguma dificuldade de entender esse texto? A Bíblia diz que você ouviu a palavra do Senhor, está escrita, clara. Eu sempre gosto de expor a Bíblia aqui assim, porque esse é o manual do fabricante. Você tem um celular que tem um manual para como você usar, seu carro tem um manual, caso você tenha um carro, se tiver uma bicicleta vai ter um manual, tudo terá um manual. Isso aqui é o manual do fabricante, devíamos aplicar isso. Mas qual a dura realidade das nossas vidas? Vivemos essa verdade? É a pergunta. A gente está vivendo essa verdade? A gente vem aqui, se desloca de longe, a maioria de longe, dos que congregam aqui, vem de longe. Mas a gente vem de longe para quê, cara? Será que as crianças que acompanham os seus pais, que vêm para cá, sabem qual é o objetivo de estarmos aqui? Por que eu coloco combustível? Não pago pedágio, alguns pagam pedágio, outros não. Mas por que eu me desloco num domingo, que eu poderia estar em casa, me reúno com os irmãos? Qual é a finalidade disso? Os seus filhos sabem qual é a finalidade disso? Verdadeiramente, se fizer uma pergunta apartado de vocês que têm filho, eles sabem a importância de reverenciar Jesus, quem é Jesus, conhecem essa verdade, eles veem essa verdade em vocês, nas suas casas, o Jesus que vocês dizem servir, que eu digo servir, esse Jesus é explicitado em minhas ações, na minha fala, na minha conduta cotidiana, ou eu sou só mais um religioso, mais um fariseu, que Jesus vai falar, nossa, você está até bonitão, hein, cara, hoje, hein? Mas você é um sepulcro calhado, cara, cheio de osso, está morto. Você não tem verdade, você não tem eu em você, o Deus em nós. Porque a Bíblia deixa isso claro. Ele fala aqui, ó, por que é importante eu viver essa verdade? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que eu tenho que viver a verdade da palavra de Deus? Por que eu tenho que ser confrontado pela palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que tem que ser todos os dias. O incentivo, a exortação é incentivar você a viver essa verdade. Se você estiver fora dela, um com o outro, todos os dias, a Bíblia diz. E é diferente da repreensão, que é algo mais enérgico, mais veemente, que é justamente para te corrigir como um puxão de orelha. A exortação não, a exortação é falar, meu irmão, você está fora da palavra de Deus, cara, volta aí, está escrito isso aqui. Que nem o diabo, quando foi tentar Jesus, ele falou, está escrito. Jesus falou para ele o quê? Também está escrito. Ele usou a palavra de Deus, e a gente não faz isso no nosso cotidiano. Faz um teste nas suas casas, vocês são casados, têm convívio conjugal, comece a exortar a sua esposa, seu marido, vice-versa, a viver a verdade, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver um monstrinho que vai aparecer na hora, o Adam, querendo imperar absurdamente, mostrar os dentes grandes que ele tem, como uma víbora. Eu já expliquei a diferença de serpente, cobra e víbora numa outra abertura. A víbora ela tem uma presa comprida, ela é mais larga, justamente para inocular o máximo de peçonha possível em cada picada. Por isso que João Batista falou víbora exatamente por isso. Foi proposital. Porque Deus ele é proposital, a palavra de Deus é proposital, ela não é casual. Ela é direta, ela é pessoal, é individual. Ele trata com cada um.
através da palavra dele. E não era nem esse texto que eu ia trazer, mas ele me trouxe à memória isso. Então, você está ouvindo a mensagem do Senhor, e ele está dizendo o seguinte: vai vir aflições. Ele não falou que no mundo teríamos aflições? Não foi claro conosco? Jesus, eu acho maravilhoso, porque ele fala assim, é melhor que você não me conheça, do que você conhecer e não viver essa verdade. Porque, recentemente, eu tive uma oportunidade de conversar com o Alisson, e eu tive, uns meses atrás, assim, diversas oportunidades de me encontrar com pessoas em condições de rua. E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração assim: pergunte, e o risco, agora imagine, olha o risco de eu chegar para um cara que eu nunca vi na minha vida e perguntar para ele por que ele abandonou a caminhada com Cristo. Ele falou: mano, mas eu nunca fui cristão, olha o risco que eu tinha. Eu falei com uns 10, naquele mês eu falei com uns 10, eu compartilhei com o Alisson. Todos eles, ex-presbítero, ex-tecladista, ex-trompetista, ex-baixista da igreja, o outro era porteiro, o outro já foi pastor, e vários, eu fui encontrando vários. E o Senhor Jesus falou para mim, se você abandonar a caminhada, você será o próximo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que abandona Cristo, e aí o cálculo sempre é errado, né? Porque a Bíblia diz assim, não é 7 vezes pior. O demônio que atuava na sua vida antes de Cristo, que você era uma pessoa terrível, né? Não que não seja tão agora, né? Mas agora vamos dizer que é menos pior. Porque é todos os dias que a gente tem que se confrontar para se transformar pela palavra de Deus. É todos os dias, como você almoça, toma banho, é todos os dias. E quando Jesus fala sobre as crianças, a facilidade que elas têm de perdoar, não que elas não são mal. E era esse texto que eu ia trazer. A maldade já está desde o ventre, impregnadas nela. Só que a facilidade de perdoar, de não guardar rancor que um adulto tem, uma criança não tem. É só nesse ponto que Jesus está falando. E a dependência dele. Nós não somos dependentes de Cristo. Esse é o grande problema da nossa vida. A gente é autossuficiente. E eu e aí eu estou compartilhando com os irmãos essa questão de a importância de viver a verdade. Quando vir um momento difícil, quando vir um vento, quando vir assolar a sua casa, se ela estiver alicerçada em Cristo de verdade, você não vai sucumbir e ser destruído. Porque muitas às vezes perde alguma coisa e quer tirar a sua própria vida. Porque está colhendo consequências dos seus pecados. Porque a própria palavra de Deus é tão maravilhosa que ela diz assim, do que se queixa o homem? Do que hoje, todos nós que estamos aqui na comunidade cristã genuína em Jundiaí, estamos nos queixando, do que nós estamos nos queixando? Cada um reflita em suas mentes. O que você está se queixando? A Bíblia diz que você está se queixando, são os seus próprios pecados, cara, suas escolhas ruins, que você não consultou a Deus. Mas foram escolhas que você fez o quê? Você comunicou a Deus. Se pôs de joelho lá, Senhor, eu vou fazer desse jeito aí, tá? Beleza, é nós, e é isso. Você tratou Deus como se fosse um colega seu, não como fosse o Senhor da sua vida. Então você vai colher frutos amargos, consequência das suas escolhas. Porque a palavra de Deus não é inerrante. E isso eu conversei com o Alisson sobre essas questões. É quem mais eu compartilho de texto, assim que manda mensagem, a gente reflete, medita em textos, para nosso crescimento mesmo como homem. Homens funcionais que temem a Deus. Mas não quer dizer que a gente não vai errar, que não vai pecar, não tem como. A gente ainda está preso num corpo caído, irmãos. Mas é o confronto dessa palavra que vai nos permitir ser transformado por ela. Ninguém está falando de perfeição, mas está falando de um comportamento comprometido a obedecer o que está escrito. Eu vou ler de novo lá em Lucas, ele fala assim, porque vocês me chamam Senhor, Senhor. De repente na sua oração você está chamando Senhor, Senhor. Você é esse mentiroso aí, que está chamando Senhor, Senhor, mas não faz o quê? O que ele falou aqui? Vocês não fazem o que eu digo. E ele nem está usando a autoridade de Deus. E eu mando, porque ele manda, a gente tem que obedecer. Mas ele nem está usando isso, ele está usando como um amigo, te dizendo, cara, não faz isso não, porque ele chama a gente de amigo, cara. Que é quem você vai lá e confessa, conversa, que você vai lá e expõe as suas mazelas, e ele te aconselha conforme a palavra de Deus, não conforme os achismos dele. Todo conselho tem que ser pautado na palavra de Deus. E é isso que a gente tem que entender, irmãos. E eu espero que essa palavra faça com que você reflita verdadeiramente. Você está chamando ele de Senhor, Senhor, está fazendo o que ele disse? A pergunta é essa, está fazendo o que ele disse? Ou não está fazendo? Mas você está aqui de novo no domingo, cara, ouvindo mais outra abertura, vai ouvir um sermão,
E aí, de novo, não vai fazer o que ele disse. Olha o problema que a gente está metido, irmãos. São verdades básicas que o Senhor quer trazer às nossas vidas. Mas é de prática, não é essa abertura farisaica, não. Mas é de vivência mesmo. De mostrar ao outro. Porque o Deus que habita em nós, ele vai transbordar na vida de quem? Na vida quem é o mais próximo de vocês aí? São seus cônjuges, seus familiares, depois pessoas amigas de trabalho. São essas pessoas que têm que ver o Jesus que você diz servir nas suas ações. Né? De mansidão, de temperança, de perdão, de ser sincero mesmo, de falar, olha, me perdoe porque eu pensei mal mesmo. Queria que você morresse ou qualquer coisa do tipo. Mas que o Senhor possa transformar nossas vidas. Para que a gente viva uma verdade que está sendo exposta de uma forma simples, direta, como a palavra de Deus. E um miserável pecador falando, porque essa aplicação é na minha vida. E essa palavra vai falar comigo, sobre aquilo que a gente não vive e desviver. Mas que a gente possa se arrepender, cair de joelho mesmo e falar, Senhor, me ajude a viver, porque eu estou muito distante da sua verdade. E que a gente faça o quê? Medite de dia e de noite, reflita nessa palavra para viver essa verdade. Porque senão vai ser só mais um culto, irmãos. Mais outro culto, mais outro culto. E a gente continua amarrado, embrenhado em pecado de estimação, em achismo, em coisas do seu ego, mas menos da palavra de Deus. Então, eu espero que o Espírito Santo possa ministrar o coração de cada um para que reflita. Se você está ouvindo e praticando essa verdade aqui. Na sua casa mesmo, o mais próximo de você, que tem que ver o Jesus e se render a esse Jesus. Porque a gente tem sido mais impermeável e desobediente, como a palavra de Deus diz. E que Deus possa abençoar a vida de todos.